Paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Graças podemos todos nós darmos por estar aqui nesta manhã, nessa escola, nesse auditório de uma escola de Deus, onde a gente aprende para nós podermos um dia ir para o céu, ou ir ao céu. O irmão André estava falando sobre a voz aguda, né? Então eu fiz, quando eu era rapazinho, eu fiz dupla com as 5 pessoas. E eu sempre cantei na primeira voz. E eu gostava de querer imitar aqueles artistas da voz fina, não é? E Deus me deu essa voz, me ajudou até bastante sobre isso. E ajuda também na igreja. Eu até canto sozinho, mas sempre eu gosto de cantar em dupla, em 2 pessoas. Portanto, irmãos, vamos nós meditarmos aqui nesta manhã a palavra do nosso Deus. Eu coloquei aqui como um tema as revelações de Deus em todos os tempos após a criação. Todas estas revelações estão contidas na Bíblia Sagrada e que para chegar até nós, essa Bíblia que dá para nós andarmos com ela nas nossas mãos, houve-se um processo para chegar até aqui. A Bíblia ela foi escrita em papiro, pergaminho, escrito ou seja, transportada em rolo e também escrita, como se chama, manuscrito, ou seja, escrito com a mão. E não sabemos como era, eu não sei como era a tinta na época, né? Então a gente sabe que houve um processo e eu até acredito que o João Gutenberg, ele deveria de ser uma pessoa bem religioso, no sentido de religado a Deus, porque a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso na máquina que Gutenberg criou. Então é um processo, né, que vem vindo, e aí ela foi traduzida, corrigida, e assim sucessivamente, até que hoje nós carregamos a Bíblia na mão. Através da evolução, né, Deus abençoando os homens para que cada dia dando sabedoria e criando métodos para facilitar os meios para nós transportarmos, para nós lermos melhor a Bíblia. E Deus, para revelar aos homens, eu uso até dizer, nós precisamos saber de onde viemos e para onde vamos. E ninguém sabe disto senão através da Bíblia Sagrada, porque ela contém todas as revelações de Deus e como foi que Deus falou à humanidade. Primeiramente, a gente sabe que Deus falou verbalmente para as pessoas. Então, primeiramente, quando Deus ensinou Adão, dizendo: comereis de todos os
permitir que não comesse. Então essas são as maneiras em que Deus falou a Adão. Depois a gente não vê mais assim muito comentário, a não ser aquele dia que Deus deu a sentença, os três. Quando Deus fala a Adão, dizendo, e quando ele deu a sentença para ele, que ele iria comer o pão do suor do rosto dele, no caso. Tu, porém, comerás o teu pão do suor do teu rosto, até o dia em que tu voltar ao pó. E aí deu a sentença à mulher, deu a sentença à serpente, cada um teve uma sentença. Eu não vou citar para nós ganharmos com pouco tempo. E passando esse período de tempo, aí no caso Deus continua falando como falou a Noé, falou a Abraão e os demais patriarcas da época, falando com eles verbalmente. Até que dá para nós entendermos que quase 2000 anos Deus falou verbalmente e em sonho e não na escrita. Muito bem. Quando depois que Deus tira o povo do Egito, o povo de Israel, e Jacó foi para o Egito com a sua família, e lá se multiplicou a ponto de que na época da sua saída haveria mais ou menos 600 mil pessoas, estou me lembrando dessa quantidade. Até o pessoal da geografia acha que devido a mulheres e crianças que não foi contado, deveria ter uns 3.000. Não sei bem essa parte, vamos deixar. Mas no período em que eles ficou no Egito, com certeza lá eles aprenderam, conforme a Bíblia diz, que Moisés foi instruído em todas as ciências dos egípcios. E quando Moisés liberta o povo, então Deus, lá no Monte Sinai, escreve os 10 mandamentos, mas por a gente ler mais em outras partes, não foi só os 10 mandamentos que Deus escreveu ali, mas se restringe os 10 mandamentos. E ali no caso ele escreve com os seus próprios dedos e entrega a Moisés, para Moisés ensinar o povo. Aí vem a parte lida. Então Deus começa a revelar. Então, voltando aqui à questão aqui a parte que Deus revela aí através da Escritura, que é caso, irmãos, importante, a Bíblia, ela não é um livro tão fácil de entender. Como Moisés nasceu mais ou menos 2000 anos depois de Adão, então, como Moisés poderia escrever o Pentateuco, que são os 5 livros que Moisés escreveu? Ele não estava lá no Éden, na criação, mas Deus tem compromisso com a verdade. Então Moisés escreveu o Pentateuco. E a gente sabe que ele não estava lá. A Bíblia diz também que a palavra de Deus era falada aos pais e aos pais aos filhos. E por último falou por Jesus Cristo. Então,
Moisés, então, Deus o revelou para que ele escrevesse todos esses acontecimentos que nenhum homem estava na face dessa terra quando Deus revela. Então nós sabemos, irmãos, coisa maravilhosa, que o homem vê por todo lado da natureza coisas lindas, e nós agora, através das revelações de Deus, nós sabemos de onde nós viemos e para onde nós vamos. Vamos falar aqui um pouco o sonho de José do Egito, começando as revelações agora através do sonho e das visões, meios que Deus revela para nós. O que é revelar? É algo que não está no nosso conhecimento. Então Deus mostra para nós algo que não está no nosso conhecimento. Ou seja, tira da escuridão e põe na claridade. José do Egito, ele ainda com seus pais, ele levava as coisas lá para os seus irmãos, e aí ele sonha que há estrelas, o sol e a estrela, e o sol e a lua, melhor dizendo, e as 11 estrelas inclinavam-se diante dele. É importante que eu digo para vocês, até eu tenho dito, tem perguntado a alguém para me ajudar se tem mais alguém, que eu achei só um, que disse assim: Senhor, me dê sabedoria, para que eu possa governar esse povo, que são tão grandes, né? Um povo grande. Salomão pediu. E Tiago ensinou: quem precisa de sabedoria, pede a Deus. O mundo se encontra nas trevas. O dono da sabedoria está esperando que alguém diz: Deus me dê sabedoria. Então, amados, aqui eu lendo, eu fiquei pensando, os irmãos de José, eles interpretaram o sonho, olha que coisa. Também Jacó interpretou o sonho, e eles disseram: mas nós vamos inclinar diante de você. E aí entra a questão da inveja e a perseguição contra José a ponto de ser vendido. Mas para a bênção de Jacó e da sua família, ele vai para o Egito, e lá, conforme a gente sabe, o Egito, no tempo que José estava lá, o Egito foi o celeiro do mundo na época. Vamos prosseguirmos mais outras partes. E aqui no livro de João, capítulo 33, versículo 15 e 16, a maneira em que Deus faz para que as pessoas possam ouvir e acordar muitas vezes dos profundos sono. Deus quer evitar a perdição das pessoas. Veja bem o que diz aqui no livro de Jó. Em sonho ou visão de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens, adormece na cama
ainda disse, no outro versículo 17, para evitar que o homem seja passado pela espada. Então aqui em sonho, Deus em sonho e em visão, Deus quer desviar o homem e a mulher de passar pela espada, quer desviar a pessoa da soberba, quer ajudar a pessoa a encontrar o caminho, como disse o profeta Jeremias, põe o pé no caminho deles, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho de andar por ele. E nós vamos agora aqui, um assunto também, Gênesis capítulo 20, versículo 2 e 3. Nosso pai Abraão, aquele homem que andou migrando para aqui e para ali, Deus falava para ele, sai da sua terra, Abraão, para uma terra que eu te mostrarei. Deus fala com ele para oferecer o sacrifício. Abraão estava pronto a fazer tudo o que Deus lhe mandava. E aqui, Abraão sai de um determinado lugar e vai para a terra de Gerar. É onde lá havia o rei Abimeleque. Parecia ser uma terra mais ou menos dos filisteus. Então, quando ele chega ali, Abimeleque simpatizou, porque ele não achava que Sara era a mulher de Abraão. Ele ouviu deles que, na verdade, Abraão ali ele aproveitou uma oportunidade para não mentir. Ele aproveitou essa oportunidade. E, de fato, ele era irmão de Sara por parte de pai. E aí ele, com medo de ser perseguido, matar ele por causa de Sara, então ele falou que ela era irmã dele. Volto a dizer, de fato era da parte de pai. E aí o rei, sabendo disso, leva Sara para o palácio. E levando ela, antes que ele tocasse nela, a Sara, Deus falou a Abimeleque à noite em sonho. Veja bem o que ele disse. Eu estou no outro versículo. Veja bem o que ele disse. Ou seja, tu és morto por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Deus falou. Tu és morto se tocar nessa mulher, porque ela é casada com o marido. Irmãos, tem pessoas que ele não tem muito conhecimento. Vocês já ouviram muito falar, até na Bíblia fala da palavra entendimento. Eu dei para mim que essa palavra é aquilo, é um conhecimento nato. Nós já nascemos assim. Vocês sabem que tem pessoas que eles têm gabaritos, né, no caso, muito estudo, não vou citar, e às vezes ainda não descobriu que Jesus Cristo é o Salvador.
enquanto que aquele que não sabe ler, conforme tinha um irmãozinho, que ele era um irmão analfabeto e era um crente fino, descobriu Jesus como Salvador. Esse Abimeleque, quando Deus falou para ele em sonho, ele disse: Senhor, matarás uma nação justa, inocente? E Deus reconheceu que ele estava falando a verdade. E eu sei disso. Amados, é aquela pessoa que às vezes não tem assim o completo, mas tem uma coisa, aquela pessoa sensível, de bom coração, não é isso? Aquela pessoa feliz na vida, não importa o que ele tem, mas importa o que ele é, ela é feliz. Bom, e aqui o que acontece? Deus então cerrou as madres, que ninguém, nem a mulher, servos e servos e a mulher do rei, então não dava luz. Aí o que acontece? Quando o rei sabe do que ele fez de errado, ele começou a devolver a Abraão tudo. Começou a dar a Abraão prata, entregando para eles recursos financeiros e várias coisas, e o que Abraão tinha com ele como servo. Aí, veja bem, quando isso acontece, que Abraão, a ele é devolvido tudo. Aí diz que Abraão orou naquele país. E todas as madres passaram a gerar filhos. E Abraão saiu ali bem de vida. Amados, Jesus, ele deixou bem claro, quando Paulo, antes de ser crente, ele perseguia a igreja. E Jesus falou a Paulo: Paulo, Paulo, por que me persegue? Na hora que Paulo viu aquele resplandor, que ele caiu por terra, sem enxergar, ele disse: o que é, Senhor? Aí Jesus disse: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegue? Veja bem, irmãos, quem persegue os santos de Deus, aqueles que falam a vontade de Deus, precisa de ter cuidado. Então, vamos prosseguir aqui. Agora, na questão do Elias, nós estamos caminhando para o final da nossa mensagem, antes de 2 horas, vocês saem tudo aqui. Então, veja bem, agora nós vamos ver a revelação de Deus através da audição. É aquilo que você ouve, Deus, ouve algo, né? A Bíblia diz, né, lá no livro de Rei, o escritor narrando a respeito de Elias, disse que Elias ainda não tinha subido ao monte Carmelo para orar, para poder chover. E aí, antes disso, a igreja disse a Acabe: sobe no seu carro e vai embora, come e bebe, porque ruído há
o barulho da chuva. Se não fosse esse barulho, ele não sabia. Ele só sabia que ele ia orar. Mas ele, ouvindo o barulho da chuva, Deus revelou para ele que a chuva iria cair. Reis, capítulo 18, versículo 41. 3 revelações de José. Quando Jesus nasceu, Herodes perseguiu Jesus para poder matá-lo. E conforme o anjo, ele em sonho falou a José: vai para o Egito, porque Herodes quer matá-lo, o menino. E aí, José, em sonho, avisado pelo anjo, ele foi para o Egito. E ficou lá. Depois o anjo avisa-lhe novamente e diz, em sonho, José, volta para Maria, o menino, para a Galiléia, porque o perseguidor já morreu. Mas ainda que seria falado a princípio, quando Maria estava grávida, por obra do Espírito Santo, José era desposado com ela, ainda não estavam juntos. E José, pela sinceridade, ele viu Maria grávida, com certeza já aparecia, alguma manifestação abdominal que ele poderia descobrir, e lá o texto não diz. E ele então, secretamente, ele quer largar Maria e vai embora. Mas quando ele, pelo texto lá, quando ele dorme à noite, Deus revela para ele: recebe Maria, a tua mulher, porque o que está concebido dela é uma obra do Espírito Santo. Aí, irmão, eu preciso aprender com José essa parte. Ele não quer infamar a Maria. Ele usa ali aquilo que a gente usa dizer uma ética. Ele não quer espalhar para os demais, não é isso? Muito bonito isso. É um exemplo bíblico que sempre nós encontramos na palavra de Deus. E a última revelação em Apocalipse. Apocalipse, conforme nós sabemos, é o último livro da Bíblia que parece que faltava. E aqui, no ano de 95, Jesus apareceu a João. Lá disse o anjo, E o anjo que está em Éfeso diz, mas é Jesus, que está ali, na forma de anjo. Então, veja bem, o texto diz assim, mas ainda quero dizer para vocês, ali no ano 95, João estava na ilha de Patmos, não por acaso, porque Domiciano, João teve de lá em Roma a depor pelas
E a partir dali, como ele não pôde destruir João, diz que lá na ilha chamada Pátimo era o lugar aonde eram enviados criminosos políticos da época, e para lá, já que João não foi destruído pelo azeite, aí então Domiciano mandou levar João para a ilha chamada Pátimo. A gente até começa a pensar que quem sabe seria para as feras comer a João. Mas a gente sabe que levaram ele para lá. E eu ainda quero dizer para vocês que são os estudiosos da Bíblia, você precisa ler, nós precisamos ler e acompanhar a leitura, ouvir, acompanhar, mas nós não podemos acreditar em tudo que se lê e se ouve. Eu estava lendo, estou escrevendo uma lição sobre toda a vida de Jesus, né? Então alguém bem conceituado disse que João morreu na ilha de Pátimo. Ora, é uma lógica, se João morreu na ilha de Pátimo, ele não escreveu o livro de Apocalipse. Para começar, lá não tinha tinta e nem papel. E como é que poderia ele escrever lá, né? Então, a gente sabe, como pessoas mais estudiosas assim na história, é que João saiu no período em que Nerva, um outro imperador romano, liberou os presos de lá da ilha de Pátimo, e nessa época João também saiu da ilha de Pátimo por ordem de Nerva, era o imperador romano. E lá em Éfeso, João foi escrever o livro de Apocalipse. Então, amados, eu ainda quero dizer para vocês, não posso aqui essa parte terminou. Eu não posso encerrar sem dizer para vocês, eu tenho mais coisa para dizer, pela minha idade, pelo que Deus tem feito na minha vida, mas eu vou dizer uma coisa somente para nós encerrarmos. O meu filho Antônio, desde pequenininho, ele ia lá na frente para receber oração. Um dia eu estava na igreja, de joelho orando, e ele bateu no meu ombro: Pai, ora por mim. E aí os tempos se passaram. E quando um dia eu falei para Deus, ele já estava com 27 anos, com asma, que eu levei no médico, levei na farmácia, dei remédio em casa, fiz tudo, não deu certo, para a cura. E eu falei para Deus: Senhor, eu estou velho, e eu quero ver meu filho curado. O Senhor poderia me ensinar para mim, me revelar para mim, ou medicamento, oração. Aí eu pedi a Deus, estou de idade, eu quero ver meu filho curado. E aí, eu orei a Deus, fui pedir a Deus. E um dia Deus falou para nós completar a nossa revelação, falou na minha mente. Eu não vi voz. A minha mente disse, na minha mente Deus disse assim: olha, faz como Elias, ora 7 vezes. Aí, irmãos, passou hoje, passou amanhã. Aí eu falei para a minha mulher:
não abre senão por uma grande necessidade. E ali, irmãos, eu abri a minha harpa, em nome de Jesus, cantava o hino, joelhava, orava. Aliás, cantava o hino, fazia a leitura, joelhava e orava. Terminava, iniciava de novo. Quando chegou a 7ª vez, eu comuniquei com o diácono Antônio, falei, meu filho, põe de joelho aí, que eu estou orando por você. Aleluia! Naquele dia, irmãos, eu terminei aqueles 7 cultos e mantive firme de que era Deus ou foi Deus que me revelou. E agora uma coisa eu vou deixar para todos vocês, que eu sigo isto, precisamos de obedecer quando Deus fala conosco. Se nós receber de Deus a mensagem e nós não fazermos o que Ele disse, nós perderemos a bênção. Não sabemos a hora e nem o dia em que Deus age agitando as águas. Portanto, amados, isso foi em 2012. Foi uma grande bênção, que não foi só ele que recebeu. Eu também, nós. Graças a Deus por tudo isso. Então Deus tem revelado o homem e a mulher através do sonho, através da revelação, através da audição que ele ouviu o barulho da chuva. Mas ainda, irmãos, digo ainda, quando os sírios cercou a cidade de Jerusalém, e ali a cidade cercada, em que não tinha comida mais para o povo, e ali a Bíblia diz que chegou 3 leprosos na porta de Samaria para entrar. Eles disseram, se nós entrarmos morrendo de fome, e se nós ficarmos aqui também podemos ser surpreendidos. Vamos então para o arraial dos sírios. Se eles deixarem nós vivos, viveremos. E se eles matarem nós, morreremos. Decisão. Mas quem sabe se dentro deles, eles poderiam saber que Deus era com eles. Quando ele chegou lá no arraial dos sírios, aonde estavam os exércitos, cavalos e enfim todo o armamento, comida e tudo estava ali. Mas quando eles chegaram lá, não tinha um soldado, não tinha nada mais ali, todos fugiram. Sabe por quê? Deus é maravilhoso. Deus fez com que eu estou falando hoje de uma revelação, por fim, através da audição. Os soldados, os sírios, ouviam nos seus próprios ouvidos barulhos do exército de Israel. Ouviu o barulho e ele disse, Israel contratou outros exércitos, vamos nós daqui.
ficar assim. Vamos notificar o rei do que aconteceu. E a bênção, irmão, foi grande para quem é nosso. Muito bem, irmão. Deus que abençoa grandemente cada um de nós. Porque esse Deus que nós escolhemos é um Deus, é um companheiro nas horas fáceis, nas horas difíceis. É Ele que vence por nós. E nos prometeu grandes coisas durante o tempo da nossa vida e ainda o reino do céu prometido. Deus abençoe.